Graça e paz a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um culto aqui da plataforma da Igreja de Crianças. Eu me chamo Rodrigo, se você faz parte dessa turminha, tio Rodrigo, para você. Mas caso você não faça parte, seja muito bem-vindo. Amém? Antes de mais nada, o tio gostaria de orar junto com você. Você aí na sua casa e o tio daqui, você vai fechar os seus olhos e nós juntos vamos falar com o nosso Pai. Amém? Meu amado Pai, eu te louvo, Senhor, e eu te exalto pela oportunidade que nós teremos, Senhor, de nos assentarmos à Tua mesa como família, como irmãos e irmãs, para recebermos do Teu alimento, Pai, da Tua palavra que vai nos nutrir, que vai nos levar ao crescimento, que vai formar Cristo em nós, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje o tio queria falar com vocês sobre um tema que é muito importante, que é o amor fraternal. O tio gostaria de falar com vocês sobre esse tema, do amor que nós, enquanto filhos de Deus, ou seja, irmãos uns dos outros, devemos ter. O amor é sacrificial, o amor que sempre visa o bem dos nossos irmãos, e gostaria de estimular cada um de vocês a estar crescendo, amando uns aos outros, preferindo uns aos outros em honra. Amém? Então, quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus e somos revestidos de Cristo. A natureza de Cristo é formada em nós pelo Espírito. Nós iniciamos um processo de renovação da nossa mente, do nosso caráter, do nosso homem interior. E isso é operado pelo Espírito Santo. Quando nós nos tornamos família de Deus, Paulo fala que as distinções que ocorrem naturalmente na sociedade, por exemplo, entre pessoas de nacionalidades diferentes ou de etnias diferentes, na nova família de Deus, na igreja, nós enquanto irmãos e irmãs uns dos outros, essas distinções não são mais importantes. E quando o tio fala que elas não são importantes, não significa que elas não existam, mas que elas não são mais um motivo para separação. Mas agora essas barreiras caíram por terra. Independente da nossa nacionalidade, independente da cor da nossa pele, independente dos nossos traços físicos, independente da cor do seu cabelo ou da cor dos seus olhos, nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Paulo fala que não existe mais distinção entre o quê? De judeu e gentio. Da mesma forma, não existe também distinção entre homem e mulher. O que Paulo está querendo dizer com isso? O homem, ele não é superior à mulher, nem a mulher inferior ao homem. Na família de Deus, nós nos assentamos como irmãos, como iguais. Nós temos o mesmo valor, a mesma dignidade. Deus não faz acepção de pessoas, não em razão da nossa etnia, não em razão do nosso sexo. Também as distinções em relação à classe social, escravo, senhor, também não importam mais, não na família de Deus. Então não importa o colégio que você estuda, o carro que o seu pai dirige, ou o bairro onde você mora. Na família de Deus, todos nós somos iguais diante de Deus. E para que a gente possa crescer mais dentro desse tema, o tio queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 10. Esse é o texto que eu preciso e peço que vocês memorizem. Joinha? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Para que a gente entenda de forma plena aquilo que Paulo deseja comunicar para a gente, aquilo que ele está compartilhando pelo Espírito Santo, é necessário que a gente entenda todo o contexto da carta de Paulo aos Romanos. Por exemplo, quando você começa a realizar a leitura de um livro, você começa onde? Os primeiros capítulos e vai seguindo a ordem para que você entenda
toda a trama, o desenrolar da história. Da mesma forma na Bíblia, quando nós queremos entender um contexto, ou melhor, um texto, nós precisamos entender o seu contexto. Para quem Paulo escreveu, por que Paulo escreveu, qual era a intenção de Paulo ao escrever aquela carta, o porquê, qual era a situação, qual pergunta Paulo estava respondendo dentro daquela comunidade, qual foi a necessidade que o levou a estar escrevendo. Então, para que a gente entenda melhor esse estímulo de Paulo, que é isso que ele está fazendo, nos estimulando a nos amar como irmãos, a enxergar o outro não como um estranho, mas como um irmão em Cristo, e assim eu honrar a sua vida, dar o devido valor, preferi-lo ao invés da minha, me entregando em benefício dele, a gente precisa entender todo o contexto da carta. Basicamente, o tema da carta de Paulo aos Romanos é o Evangelho, são as boas novas. E as boas novas de Deus é o próprio Jesus Cristo, o seu Filho. Então, as boas novas, o Evangelho de Deus, não fala a respeito a um Deus que deu as costas para o homem quando ele pecou. Não é um Deus que simplesmente preferiu ignorar o homem apesar da sua rebelião, apesar da sua ingratidão, não. É um Deus que ama o homem, que ama a sua criação, deseja restabelecer o seu propósito, tanto para o homem quanto para a sua criação, para toda a natureza, e também restabelecer a própria natureza, restaurando ao homem a sua imagem e semelhança e restaurando a natureza, para que ela seja de fato aquilo que ela foi criada, para que ela cumpra o seu propósito. E o homem possui um papel. Então, para que a gente entenda as boas novas de Deus, a gente precisa entender aquilo que Paulo fala. Paulo fala que o Evangelho, as boas novas, são um poder de Deus para todo aquele que nele crê, tanto o judeu quanto o gentio. Lembra que o tio falou? Na família de Deus, essas distinções não importam mais, todos são aceitos e salvos da mesma maneira. Quando isso acontece? Quando nós aceitamos, cremos no Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus porque ele revela a justiça de Deus. Então, para que a gente entenda o Evangelho, é necessário que a gente entenda o quê? Aquilo que Paulo quer dizer com justiça de Deus. Basicamente, na carta de Paulo aos Romanos, justiça de Deus significam três coisas. Mas essas ideias, essas três ideias, melhor dizendo, elas estão conectadas. São como as três rodas de um triciclo. Elas trabalham juntas. Então, primeiramente, ou melhor, a primeira ideia relacionada à justiça de Deus. Paulo está estabelecendo, através desse termo, o caráter de Deus. De um Deus que é justo, de um Deus que é reto, de um Deus que é santo, de um Deus que não tolera o mal, que corrompeu a sua criação, que refreou o seu propósito, mas de um Deus que, porque ama a sua criação, deseja acabar com o mal, acabar com o pecado que corrompeu o homem e corrompeu a sua criação. Em segundo lugar, a segunda ideia aqui de Paulo, na carta, ele fala que a justiça de Deus é a fidelidade que Deus possui ao seu plano, ao propósito que ele estabeleceu para a sua criação. E o homem possui um papel de fundamental importância no propósito, no plano de Deus. Isso quer dizer que Deus, então, em razão do seu plano para a sua criação, ele fez promessas. Que um dia ele restauraria o homem, restauraria a sua criação, que ele iria restabelecer o seu propósito, assim como o homem foi criado. A gente vê isso no Jardim do Éden. Então, a segunda ideia é de um Deus que é fiel à sua palavra, deseja restaurar a sua criação. Em terceiro lugar, a justiça de Deus é uma dádiva, é um presente que ele nos concede. É Deus nos perdoando, nos aceitando. É Deus pegando os nossos pecados, atribuindo a Cristo e nos declarando inocentes. A justiça de Deus é Cristo assumindo o nosso lugar. A palavra diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre quem? Sobre o seu Filho, sobre Cristo. Ele assumiu o nosso lugar. A palavra nos fala o quê? Aquele que não tinha pecado, aquele que não pecou. Deus o fez pecado para que, através de Cristo, nós
fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então são essas três ideias. O caráter de Deus, a fidelidade de Deus em restaurar o homem, restabelecer o seu propósito para toda a criação, e Deus nos aceitando, nos perdoando através de Cristo, nos declarando justos. Não existe nenhuma condenação para aqueles que agora estão em Cristo. Paulo expressa isso na sua carta. Então o homem ele não foi somente perdoado, ele foi restabelecido dentro do seu propósito, ou do propósito que Deus havia para a sua vida. O papel que o homem tinha como um mordomo, alguém responsável por cuidar, zelar da criação que lhe foi confiada, e também o papel de ser um adorador. A Bíblia fala que nós somos o quê? Um reino de sacerdotes. Então nós servimos ao rei, sendo seus mordomos, gerindo a criação, nós também o adoramos, refletindo a sua imagem, Deus de sabedoria, de graça e de bondade. Então nós precisamos dar ouvido ao quê? Ao Evangelho, acolhermos aquilo que ele diz que foi feito em nosso favor. Lei e Evangelho são duas ideias importantes aqui para Paulo, são diferentes. A lei nos diz a respeito de mandamentos, de obrigações. O Evangelho nos faz o quê? Nos faz promessas. A lei nos incita, nos estimula ao quê? A estarmos obedecendo, a estarmos fazendo para... Então era uma ideia errada que o homem possuía, para que pudesse alcançar algum mérito diante de Deus, através das suas obras, através da sua obediência. Mas o Evangelho diz o quê? Cristo já fez tudo. Então lei e Evangelho são diferentes. E é o que Paulo vem construindo. Ele fala que todos nós precisamos ser salvos. No capítulo 1 ele constrói essa ideia. Todos necessitam de salvação, judeus ou gentios. E mais adiante ele fala como todos nós podemos ser salvos, através da fé em Cristo. E essa ideia não é algo novo, não é algo que Paulo inventou. É uma ideia que surge dentro da eternidade no coração do próprio Deus. E a gente vê essa ideia no Antigo Testamento. Abraão foi justificado dessa forma. Davi foi justificado dessa forma. Então no capítulo 5, Paulo vai colocar, olha, uma vez que nós fomos justificados pela fé, quais são as consequências? O que ocorre nas nossas vidas? Primeiro, de forma bem rápida, ele diz que nós temos paz com Deus. Não existe mais inimizade entre Deus e nós. Nós não somos mais rebeldes. Agora nós somos filhos. Deus estabeleceu paz na nossa relação através de Cristo. Em segundo lugar, nós estamos firmes na graça, firmes no amor de Deus. Isso é mérito de Cristo, não nosso. Ele nos inseriu na sua presença como um reino sacerdote. Nós temos acesso ao rei do universo. O sacerdote na época da Antiga Aliança, ele não tinha acesso ao Santo dos Santos. Você tem. Hoje, as maiores autoridades do planeta, em meio à crise, estão, de certa forma, isoladas. Você não tem acesso a elas, mas você tem acesso a alguém, a um nome que é sobre todo nome, sobre toda autoridade. Amém? E é uma outra consequência da nossa justificação. Em terceiro lugar, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, nós nos alegramos, nós nos regozijamos ao sabermos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E Ele é fiel, porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele há certamente de completá-la. Amém? Em quarto lugar, ele diz que nós nos gloriamos na tribulação. O que ele quer dizer com isso? Antigamente, quando uma tribulação, uma adversidade vinha, nós nos sentimos o quê? Desamparados, porque nós não vimos a Deus como um Pai, vimos Ele como um Senhor. Nós precisávamos realizar algo, obedecer. É necessário que nós tivéssemos algum mérito, alguma boa obra, para então requerermos algo de Deus. Agora não, agora nós somos filhos, nós possuímos uma herança. E o reino dos céus e todas as suas bênçãos não são o salário de um servo, não é um pagamento por algo que eu fiz, mas é uma herança, um direito que eu possuo enquanto quê? Enquanto filho de Deus, pela fé. Vocês percebem como Paulo vai construindo essa consciência de filho em Cristo, através daquilo que Cristo fez, quando Ele me justifica e restabelece o nosso papel no plano de Deus. Amém? E por último, nós nos gloriamos em Deus. Nós nos alegramos
nele, não em nós mesmos. Nós nos alegramos naquilo que ele fez, não naquilo que nós podemos fazer para conquistar algum mérito diante dele. Isso nos alegra, porque sabemos que somos aceitos pela graça, mediante a fé. Amém? E ele continua construindo a sua ideia. Então no capítulo 6 ele vai dizer que Deus não somente nos perdoa, mas Deus, lembra que o tio falou? Que Deus deseja restaurar a sua criação, Ele deseja eliminar o mal que corrompeu a sua criação, que refreou o seu plano, o seu propósito. Então Deus precisa libertar o homem dos seus pecados. E é o que ele coloca, por exemplo, em Romanos no capítulo 6, versículo 14, ele diz, olha, o pecado ele não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas agora estão debaixo da graça. Ele diz, olha, Deus não somente perdoa os seus pecados, Deus liberta o poder do pecado que há dentro de você para uma nova vida, para novidade de vida. E é isso que ele ensina em Romanos no capítulo 7, que a lei era até então ele ilustra dessa forma que era como o marido. Se o marido morreu, eu estou desimpedido a ter um novo relacionamento com Deus. Agora, pela graça, não mais pela lei. Eu ando em novidade de vida. Quando Cristo morre em meu lugar, a lei não tem mais nenhum poder sobre mim. Se a lei exigia minha morte, lembra? E Paulo diz que, olha, o salário, a consequência, o pagamento devido do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente que o Senhor nos dá, é a vida eterna. Então ele diz que agora nós andamos em novidade de vida. A lei não tem nenhum poder sobre nós. Não existe mais condenação para qualquer um de nós. Cristo morreu em nosso lugar. Então no capítulo 8 ele começa a falar não somente da obra de Cristo, mas da obra do Espírito Santo em cada um de nós. Ele diz que o Espírito me livra da lei, do pecado e da morte. Ele diz que o Espírito Santo agora habita em mim, eu me torno santuário, templo de Deus. O Espírito me santifica, ou seja, me conforma, me transforma à imagem de Cristo. A isso, Paulo coloca isso no capítulo 8, nós estamos predestinados, seremos uma família de irmãos e irmãs, à imagem de Cristo, à imagem do Filho de Deus, do primogênito entre muitos irmãos. O Espírito Santo também nos guia. Os filhos de Deus, os filhos maduros, são guiados pelo Espírito Santo. Ele testifica também que nós somos filhos, de maneira que nós podemos clamar Abba Pai, Paizinho querido, Papai amado. Ele constrói dentro de nós a consciência de que somos filhos. Lembra que o tio falou? Sobre ser família, sobre vermos o nosso próximo como um irmão ou como uma irmã, não como alguém diferente, então amado. Nada do que Paulo está falando está o quê? Desassociado. Tudo possui uma profunda conexão. Então a gente precisa entender tudo isso. Ele também diz que o Espírito Santo assiste nas nossas fraquezas. Ele nos auxilia nos momentos de fraqueza. Quando nós não somos capazes, Ele nos fortalece. Ele nos habilita a rompermos com nossos limites naturais. Amém? E por último, o Espírito Santo nos ressuscitará. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a prova que Deus cumprirá suas promessas, irá redimir o nosso corpo, irá nos restaurar de forma plena. Lembra aquilo que o Tio falou? Justiça de Deus tem a ver com Deus, restaurando o homem e restaurando também o propósito para o qual o homem foi criado. Ser um reino e sacerdote. Então, Paulo no capítulo 9 vai colocar que os gentios são aceitos em razão à graça e soberania de Deus, enquanto Israel foi rejeitado por Deus em razão da sua própria rebeldia. Então, aí no capítulo 11, ele começa a louvar a Deus, ele irrompe em profundo louvor. Eu acredito que Paulo provavelmente tenha falado em outras línguas, de algo ser tão glorioso, compreender a fidelidade de Deus, a sua justiça, a sua graça, a sua bondade, que ele não conseguiu expressar isso em palavras. Então, talvez aí o escriba tenha olhado para ele: Paulo, não posso escrever isso. Então a gente tem um dos mais sublimes louvores aí contidos nas Escrituras, em Romanos, no final do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. E o tio queria sintetizar ou resumir da seguinte forma: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
propósito de Deus em restaurar a sua criação, toda a glória deve ser dada a Ele, deve ser devida a Ele. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, e Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas, eternamente. Amém. Porque para Paulo, o nosso culto deve ser uma resposta à graça de Deus. O Espírito Santo ilumina a nossa razão para que a gente compreenda o caráter de Deus, seu plano, como Deus age em Cristo, nos reconciliando. Então, para Paulo, a forma como nós vivemos e a sua doutrina, o seu ensinamento, não estão divorciados. Pelo contrário, é a doutrina que vai moldar a forma como eu vivo. É aquilo que Paulo ensina através do Espírito Santo que vai determinar a forma como eu devo viver, como filho de Deus. E que forma é essa? Amando uns aos outros, como irmãos. Então, no capítulo 12, para a gente começar a concluir, Paulo vai falar sobre o culto racional. E preste atenção como ele começa o capítulo 2. Eu rogo a vocês, portanto, e ele fala como ele se refere? Irmãos, minha família, irmãos e irmãs em Cristo. Paulo não enxerga etnias, Paulo não enxerga classe social, Paulo não enxerga a cor da pele, Paulo enxerga o quê? Irmãos e irmãs em Cristo. Todos eles, pela graça de Deus, estão aqui, assentados à mesa de Deus como iguais. Não importa o nosso passado, não importa o que a sociedade coloca para nós. Nós somos família, devemos amar uns aos outros. Mas essa compreensão é fruto de algo que Paulo chama de culto racional. O que o tio quer dizer por isso? Paulo está estimulando seus irmãos, não são da sua autoridade, a falar, olha, eu estou rogando, eu estou clamando a vocês pelas misericórdias de Deus, ou seja, tudo aquilo que ele falou anteriormente, se referindo à graça de Deus em Cristo, ao Evangelho da graça, como Deus nos justifica em Cristo pela fé. Então ele vai estar dizendo, olha, pelo amor de Deus, eu peço a vocês que vocês agora passem a cultuar a Deus. E ele estabelece, olha, o que é esse culto racional? Ele fala que vocês apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, ou seja, a forma como nós vivemos e nos comportamos, como nós nos relacionamos uns com os outros, com os nossos inimigos, com as autoridades constituídas, com as pessoas mais fracas na fé. A forma como nós vivemos é o nosso verdadeiro culto. O culto não é um evento que eu frequento. Culto não é vir à igreja 1, 2, 3 vezes por semana. Culto não é ligar a minha TV e assistir a uma programação que está sendo transmitida online aqui na igreja. Para Paulo, culto é mais do que isso. Não somente. Para Paulo, culto é a forma como eu consagro a minha vida em gratidão ao Senhor. É uma resposta racional, consciente da minha razão ao amor de Deus. Aquilo que Ele fez por mim enquanto eu era o seu inimigo. Amém? Ele qualifica como nós nos devemos apresentar a Deus. Primeiro, é um sacrifício vivo, ou seja, é voluntário. É algo que acontece entre você e Deus. No Antigo Testamento, os animais eram o quê? Sacrificados. Mas na Nova Aliança, o sacerdote não pega um animalzinho, melhor dizendo. Deus não nos obriga a estarmos no seu altar. É algo voluntário. Parte do nosso coração. É uma atitude o quê? De liberdade. Deus nos libertou em Cristo. Amém? Ele fala também que esse culto, ele é santo. Nós devemos nos estarmos separados para Deus. Então, servimos a Deus no mundo. Servimos a Deus na relação com o nosso próximo. Servimos a Deus de diversas formas. Com compaixão pelos mais necessitados, auxiliando ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, cumprindo com as nossas obrigações diante das autoridades. Tudo isso é o nosso culto a Deus, nosso culto racional. Então, Paulo, aí no capítulo 12, que é o texto que a gente leu, lembra no início? Nós devemos amar uns aos outros
com o amor fraternal. O contexto é o quê? Qual é o fruto de alguém que foi justificado? Como alguém que foi justificado por Deus, alguém que foi declarado justo em Cristo, foi restabelecido dentro do propósito de Deus, está sendo santificado pelo Espírito Santo, deve viver. Essa é a ideia de Paulo. Ele está relacionando a doutrina com a ética, os seus ensinamentos com a nossa prática. Então, ele coloca que nós devemos oferecer esse culto racional. E essa dinâmica envolve a renovação da nossa mente. Ele coloca o seguinte, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês então possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso culto racional, a resposta que nós damos ao amor de Deus em gratidão, é o não nos assemelharmos ao mundo. O que Paulo está querendo ensinar isso? Hoje a sociedade imprime para nós uma forma de viver. Como? Lembra aquilo que eu coloquei? O contexto é o quê? A vida em família. No mundo existem distinções enquanto à raça, enquanto ao sexo, enquanto classe social. Paulo está dizendo, olha, não na família de Deus. Agora todos nós somos um. Nós não fazemos essas distinções. O valor de alguém não está no quanto ela possui ou na cor da sua pele. O valor de alguém está no fato que ela foi criada em imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos ter isso em mente. Como? Através da transformação ou a renovação da nossa mente. Através da palavra de Deus. O salmista, no Salmo de 1, ele coloca, olha, o homem prudente, o homem feliz, próspero, é aquele que como uma árvore está fincada junto ao quê? A ribeiros de água. Ou seja, é aquele que internaliza a palavra. A palavra, como um rio aí, como um ribeiro de água, passa a ser parte da árvore. Ela o nutre, ela o alimento, ela faz com que, através desses nutrientes, sejam produzidos frutos. Assim é a renovação da nossa mente. Como uma árvore plantada ao ribeiro, nós nos nutrimos da palavra e a palavra vai nos transformando, nos crescendo, nos desenvolvendo. Então ela frutifica, revela esse poder que há em nós, pelo Espírito e pela palavra. Então quando essa dinâmica ocorre, a transformação da nossa mente, nós nos amoldamos a Cristo. Nós passamos a sermos imagem e semelhança de Deus. E é isso que Cristo está querendo colocar para a gente. Que agora, como família, irmãos e irmãs, uns dos outros, nós somos um sinal para o mundo. Que uma nova realidade em Cristo agora existe. Que todas as distinções que haviam entre classe social, etnia, sexo, tudo isso cai por terra. Somos uma nova criatura, fazemos parte de uma nova criação. Somos parte agora da família de Deus. E na família de Deus, todos nós fazemos como Cristo. Como Ele próprio coloca, eu dei um exemplo para que vocês o reproduzam. Nós usamos a toalha e a bacia, lavamos os pés uns dos outros, preferimos uns aos outros em honra. Servimos, independente da nossa necessidade ou necessidade do nosso próximo. Nós fazemos isso em amor, em gratidão a Deus. Esse é o nosso culto racional. Essa é a nossa resposta para aquilo que Deus fez por nós em Cristo e continua fazendo pelo Espírito Santo, nos colocando à mesa como iguais, como família. Então, nos estimulando a amarmos uns aos outros e assim sermos testemunhas de uma nova realidade em Cristo. Amém? Eu gostaria de agora adorar a Deus junto com vocês. Obrigado, Pai, porque podemos nos assentar à Tua mesa, Senhor, como irmãos e não como estranhos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, Pai, para que possamos transbordar no Teu amor. Não enxerga cores, não enxerga classe social, não importa o preço, eu lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim. Pai, graças ao Teu nome, tudo que o Senhor fez em Cristo.
Desejamos consagrar nossa vida, Pai. Para mim. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Agora o tio queria dar continuidade ao nosso culto. Nós louvamos ao Senhor, mas agora nós vamos continuar adorando de uma forma diferente, através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Para isso, o tio pede que você abra a sua Bíblia na sua casa no livro de Provérbios. A gente estava em Romanos, agora nós vamos para Provérbios. No capítulo 11, o tio vai ler o versículo 24 e 25. Provérbios 11, o tio vai fazer a leitura no versículo 24 e 25. A quem dá liberalmente, melhor dizendo, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber nunca será desassentado, ou seja, nunca terá sede. O autor aqui desse provérbio está nos ensinando que a nossa generosidade, antes de ser uma perda, porque nós podemos talvez pensar, lembra que o tio falou sobre a renovação do nosso pensamento? Se nós semeamos, se nós ofertamos, o nosso patrimônio diminui. Muito pelo contrário. Quando nós semeamos, ofertamos, quando nós somos generosos, quando nós ofertamos de forma liberal, o Senhor nos acrescenta. Ele nos prospera. A alma generosa, a alma que sabe que foi alcançada pela generosidade de Deus, que entregou o seu Filho, que ofertou por nós aquilo que Ele possuía de mais valioso, essa alma dá liberalmente. Essa alma entende o que é a graça de Deus. Então, o Senhor nos acrescenta, nos abençoa mais e mais. A palavra nos ensina que Deus nos enriquece para que possamos o quê? Sermos generosos. E quando somos generosos, as pessoas veem o amor de Deus e o glorificam. Tributam glórias ao seu nome. Que elas veem as nossas boas obras e glorificam ao Pai que está no céu. Amém? Amém, aleluia. O tio queria fazer um convite para você. Aí da sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, eu não sei. O tio queria te fazer um convite a estar entregando a sua vida a Jesus. A estar sendo justificado em Cristo. A crer naquilo que Ele fez. Graciosamente. Entregando o seu Filho por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Se você creu, recebeu essa palavra aí na sua casa, faça uma simples oração. Crendo que Deus entregou Jesus para morrer no seu lugar e o ressuscitou. E para nós concluirmos, o tio gostaria de orar. Então, feche seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço pela sua palavra revelada a cada um de nós. Eu espero que essa palavra possa encontrar no nosso coração um solo fértil e fazermos, Pai, nos frutificarmos em toda a boa obra, para que possamos viver para o seu inteiro agrado. Em Cristo eu te agradeço. Amém. Queridos, forte abraço, fique com Deus, amém?